A novela da vida real especial de hoje conta a história de duas famílias que viram as filhas recém-nascidas serem rondadas pela morte, quando enfrentaram um diagnóstico de bronquiolite. O casal Romenig e Luciana são os pais de Lara, e Saulo e Jaqueline, pais da Letícia. Ambos os casais viveram o drama de ver suas filhas desfalecerem por causa de uma infecção pulmonar. Acompanhe essas duas emocionantes e inspiradoras histórias de fé. Em 2 de maio de 2023, nasce Lara Martins, a segunda filha do casal Romenig e Luciana. E ao completar 30 dias de vida, ela começa uma batalha. Então a Lara começou com uma gripe, né? Ela gripou. E com o tempo ela começou a ficar muito cansada, muito cansadinha para respirar, com dificuldade respiratória e muita tosse. Ela tossia muito e ela tossia até vomitar. E isso com 30 dias de vida. Nós, como pais, sabíamos que não era normal, né? E ela tossia muito, tossia e ficava querendo desmaiar e toda vez era de madrugada e aquela luta. Mediram a saturação dela e a saturação dela não estabilizava, só caía. Então ela estava com muita dificuldade de captar o ar, né? O oxigênio no ar. Então, assim, foi um susto para nós, porque aos nossos olhos achávamos que ela estava bem. Mas quando nós chegamos no hospital, a médica, no caso, falou assim, não, vou ter que internar ela porque ela tá meio debilitada, tá fraquinha. Então, daí, desse momento, foi um susto muito grande para nós. A bebê Lara, de apenas 2 meses, foi diagnosticada com bronquiolite aguda. Quando eu soube da primeira notícia, por coincidência, o pastor Rogério Postigo tinha acabado de chegar aqui em Belo Horizonte. Por coincidência, ele botou um testemunho de uma menina também com bronquiolite e que já havia até testado que ela tinha morrido. E ali o pessoal orando lá fora, saiu uma certa pessoa e falou, olha, continua a fazer o que vocês estão fazendo, porque ela começou a mexer e não tem ninguém perto dela. Aí eu vi e falei, nossa, o negócio é meio sério, deixa eu continuar a orar. E aí chegou um dia que eu falei com meu esposo assim, olha, vamos orar mesmo, porque hoje a Lara não volta para casa. Porque ela respirava cansada, não conseguia respirar, não tinha oxigênio para ela. E aí a fisioterapeuta vinha, passava sonda, fazia lavagem, ela melhorava um pouquinho, mas a saturação dela caindo a noite inteira. E aí a sensação que eu tinha que ia cair, não ia voltar mais, porque não tinha aparelho para ela. E aí depois também de oração, de muita oração, a gente conseguiu uma vaga no Dilon Berges e conseguiu uma transferência dela para lá. Lá a Lara foi cuidada porque tinha os aparelhos necessários para ela tinha um aparelho de oxigênio só para ela, então não precisava de dividir com outra criança. A bronquiolite não tem muito o que fazer, porque não tem medicação comprovada que cura a bronquiolite, né? Por ser um vírus. Então antibiótico e tal não cura, né? Só tinha tratamentos alternativos e a Lara não respondia a nenhuma medicação. Ela não respondia a salbutamol, que é a bombinha. A única coisa que aliviava era a lavagem nasal. Mas aí passou um dia, ela não mamava, passava sonda, porque quando ela mamava ela cansava muito. E passou um dia, a médica falou, vamos tentar dar mamadeira. Aí ela ficou uns 2 dias conseguindo mamar umas 2 vezes. Aí a equipe liberou a Lara para casa. E quando ela ficou um dia aqui, ela já não aguentou, eu tive que voltar com ela para o hospital de novo. Nessa segunda ida de Lara para o hospital, ela foi direto para o CTI. Tossia muito, vomitava, muito fraca, a noite toda chorando, não comia, não mamava. E é aquele processo, né? E a gente, por ser um bebezinho, a gente não sabia que realmente qual era o processo dela ali, do choro. E no CTI, me chamaram no quarto, falaram, mãe, ela não tá respondendo, tivemos que voltar a Lara de novo, vamos direto pro CTI com ela. Lá a gente vai ter que fazer intubação na Lara. Nós olhávamos para a Lara, nós vimos que ela queria sobreviver, ela lutava para sobreviver, ela estava muito debilitada. E às vezes a gente chegava lá e ela não conseguia abrir os olhos, chegava lá e ela estava cheia de aparelho. E furando ela o tempo todo, e chorando, e sonda, e foi um processo assim muito conturbado mesmo, né? E aí ela não estava respondendo os aparelhos. Eu olhava para minha filha assim e não via mais solução. E eu via minha filha morta. E ali eu mandei para o pastor Daniel
né, que é o regional nosso lá de Venda Nova aqui, e mandei o áudio, as fotos dela direitinho, e ali ele entrou em oração, comunicou com os pastores, comunicou com o pastor Rogério. E no momento que ela nos enviou, né, o pedido de oração, eu ali me posicionei em oração e compartilhei com os pastores, inclusive com o nosso líder estadual, o pastor Rogério Postigo, solicitando também que ele estivesse conosco nessa corrente de fé, nessa corrente de oração. Eu me lembro até que no dia que eu fiz a oração pela Lara, não só orei por ela, mas eu pedi a Deus que fortalecesse os pais, porque nessa hora é um momento muito difícil para os pais. E oramos ali naquele momento, o áudio foi enviado para eles, para que eles pudessem unir a fé conosco nesse propósito. O tempo todo nós vimos a mão de Deus, né? Cuidando da Lara. O tempo todo Deus ali estava presente com a gente. Por mais que os nossos olhos humanos, às vezes, a gente não tinha força suficiente, né? A gente recebeu, né, nesse tempo todo a oração de muita intercessão dos pastores, né, da Igreja da Graça, nos ajudando muito em oração. É o que nos fortificou na fé também. A minha sogra, né, que é a Beth, a pastora Beth, ela veio e falou: Lu, hoje eu vou ficar com ela. Para mim, foi uma vigília que nós fizemos em prol da vida, da saúde, da restauração da Lara. E Deus atendeu. Ali nós montamos uma vigília. Foi a noite inteira. Ele punha louvor para mim e eu ouvindo e orando junto com ele. De vez em quando eu levantava, ia lá na sala, ajoelhava, orava. Foi a noite inteira. Eu quero ela curada, eu quero ela com a gente. Durante esse período de batalha pela vida de Lara, o pai Romenig tem um sonho. Num sonho que eu tive, Deus, né, com a minha filha. Minha filha estava numa mesa e eu vi o Espírito Santo, assim, cuidando dela. Então, daquele momento que eu tive essa visão, num sonho, eu acordei já com fé que minha filha ia sair dessa. Eu falei assim: minha filha vai sair dessa. No dia que a Beth foi com ela, eu tive a resposta de Deus: olha, não vai precisar entubar. A Lara tá respondendo bem o CPAP agora. Lara recebeu a alta do CTI, foi pro quarto, progrediu muito bem. E após esse momento da oração, foi um momento realmente de alegria, pois a família começou a ver ali uma melhora, né, gloriosa, uma melhora especial, de maneira que 2 dias depois já entraram em contato, dizendo que ela estava já saindo daquele processo crítico, daquele processo mais grave, já indo para o quarto, em nome do Senhor. E nós cremos que foi a oração. Foi muita oração, foi muita oração. Então, assim, Lara recebeu a alta do CTI, foi pro quarto, progrediu muito bem, foi se alimentando bem, continuava alimentando com sonda, mas foram esses processos de 30 dias, de 29 dias que a Lara ficou internada, tirando os outros 30 dias que a gente já estava todos os dias indo e voltando com ela pro hospital. Minha filha foi curada, assim, não tem explicação, você vê que foi Deus. Olha quem tá de volta! Nossa menina teve alta hoje, a Larinha teve alta às 8 horas da manhã. Pela honra e pela glória de Deus. Eu falo hoje que o Senhor se agradou das orações, sabe? Das orações, porque não tem outra coisa que moveu o coração de Deus se não foi as orações, que tirou a Lara de onde estava. Porque a Lara ia ser entubada. E a gente sabe como é um risco de uma intubação, né? O risco de infecção, o risco da criança não voltar. 2 meses de vida era muito grande. O que tinha para ela era morte, mas a gente não sabia o que Deus estava, né? Em cima desse processo, Deus tinha algo maior, uma bênção maior, né? Uma cura, assim, inexplicável. Foi algo, assim, muito lindo de se ver. A igreja é um pronto-socorro de oração, né? A oração, ela unida, ela fica forte, né? A Bíblia mesmo fala sobre Paulo e Silas quando estavam presos, a igreja fazia oração constante. A oração é a chave, a fé é a chave. E louvado seja Deus que o Senhor Deus atendeu e mudou totalmente a situação. Hoje está fazendo 1 ano e 2 meses, né? Nos traz muita alegria, muito amorosa, muito carinhosa, muito sorridente. E assim, hoje a gente olha para ela, a gente vê que ela é o nosso milagre, né? A nossa vitória. O caso citado pela avó de Lara sobre uma criança acometida por bronquiolite e que agravou até a morte foi a de Letícia Martins, do Rio de Janeiro. Em 2014, ela foi acometida por um vírus e o coração parou de bater por 50 minutos. Mais ou menos 15 de março, quando ela tinha 1 ano e 1 mês, nós a levamos ao Rios D'Or, porque
ela não estava bem, ela estava sentindo um cansaço, né? E aí nós a levamos. E quando chegou lá, o médico disse que ela estava com bronquiolite obliterante. E aí falou, olha, nós vamos ter que internar a Letícia. A Letícia, ela internou, ela tinha alguns quadros de bronquiolite, que é normal em bebês nessa faixa etária, só que em determinado ponto, eles falam que a bronquiolite ela pode evoluir, porque eles chamam de bronquiolite obliterante, que pode acontecer em até 5% de casos. E é muito severo, porque maltrata muito o aparelho respiratório da criança. E foi o que aconteceu com a Letícia. A Letícia, infelizmente, acabou caindo, né, nessa estatística aí. Nós achávamos que seria uma coisa rápida, né? No entanto, quando foi no sábado, a Letícia não estava tendo melhoras. E aí a médica me chamou e falou, olha, nós vamos precisar entubar a Letícia. E aí aquilo foi um choque, né, pra gente. Como se a menina estava bem, de repente ter que entubar. Em 2 dias, dia 27 ao dia 29 que ela entubou, foi muito rápido. Então ela já estava com falta de ar, você via a barriguinha dela, né, já com aquela broncoespasmo e tudo mais, e aí tentaram fazer algumas manobras até que chegou no ponto e falou, gente, não vai ter jeito, a gente vai ter que entubar a Letícia. Aí começou a luta, né? A Letícia foi entubada e aí as coisas só começaram a piorar, porque aí ela evoluiu para uma pneumonia, depois ela teve problemas pulmonares, né? E foi só evoluindo para pior. Aí eu falava o tempo todo para ela, filha, você é forte, você vai conseguir, você vai superar isso. Mas dentro de mim a gente fica, né, com medo, né? Aquele medo de perder, né? Então você vê todos aqueles equipamentos, aquelas bombas de medicamento, por causa de um simples vírus, sabe? Decorrente daquilo ali é assustador. Assim, a gente não compreende, porque geralmente você vê a criança entrando e saindo. Fica uns 7 dias, vai sair rapidinho. Não foi assim com a gente. O casal, que é conhecedor do Evangelho e segue a Cristo, conta com a ajuda dos irmãos da igreja. E aí foi um momento que o Senhor fortaleceu assim, muito a nossa fé, sabe? A igreja, os irmãos. Assim, você vê pessoas de várias igrejas, assim, denominações, e estando com a gente, aí você fala, nossa, a igreja de Cristo é uma só mesmo, assim. Ela ficou 30 dias em coma, induzido, né? Eu estava preocupado, minha cabeça estava lá dentro, e aí Deus fala comigo, no meu coração, fala assim, Saulo, não se preocupa com o que está acontecendo lá dentro. Se preocupa com o que eu quero fazer aqui fora, porque lá dentro quem cuida sou eu. Se preocupa com o que eu quero fazer aqui fora. E quantas pessoas que a gente nem conhecia que iam naquele momento de oração ali, com os filhos desesperados, e nenhuma, Cris, isso que é interessante, nenhuma daquelas crianças que entraram ali, inclusive crianças que deram 48 horas de vida, nenhuma se perdeu. Por quê? Por causa de nós? Não, porque a presença de Deus estava ali. E Deus foi tão grandioso, porque os médicos não perdeu. E a Letícia estava mais grave da UTI, mas tinham crianças também com uma necessidade também grande, sabe? De gravidade. E você vê que Deus não permitiu que ninguém se perdesse. Deus salvou pessoas. Tiveram pessoas que foram lá na frente e receberam Jesus no hospital, no momento de oração. E aí eu entendi, eu não vou olhar só pro meu umbigo mais. Minha filha, Deus está cuidando. E aí na hora do refeitório eu conversava com o pai, você é o pai do fulano, né? Como que você tá? E eu começava a me importar com a parte psicológica, a parte espiritual. Você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Porque eu já tinha certeza que Deus estava cuidando da minha filha. Enquanto eu estivesse ali, eu falei, Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar te servindo. Mas Deus em todo tempo ia dando forças, ia mostrando que ainda não era tempo dela ir. No dia 14 de abril de 2024, dia em que Letícia passaria pelo momento mais crítico da internação, o casal recebe pela manhã uma visita especial no CTI. O que aconteceu é que, chegando na porta daquele CTI, quando eu conversava com o Saulo, eu dei uma mensagem a ele do texto de Atos, capítulo de número 27,
que havia se perdido a esperança de todos. Ninguém mais tinha esperança. Paulo e todos os que navegavam com ele não tinham mais esperança de sobreviver. E o anjo de Deus disse para ele que todos que navegavam com ele, o Senhor estava entregando nas mãos dele, que nenhuma vida iria se perder. Eu disse para o Saulo, Saulo, é isso que você tem que fazer. Ainda que ninguém aqui tenha esperança, ainda que nenhum médico lhe dê esperança, você não pode perder a fé em Deus. Porque agindo dessa forma, você vai segurar a vida da sua filha e a obra vai ser feita. Entrei no CTI, encontrei ali a criança entubada, uma cena triste de ver. E ali então também conversei com a mãe e dei a mesma mensagem para a mãe. Vocês não podem perder a fé em Cristo, a esperança. Ainda que ninguém tenha esperança. Oramos juntos, terminando a oração. Aliás, antes de orar, uma enfermeira ali também conversou com a gente. Terminou tudo, fiz a oração e fui embora. Diante de tudo que a gente tem visto e ouvido, o que continua sustentando a gente é a palavra de Deus. Até que um dia ela teve uma parada e teve uma hemorragia pulmonar causada, né, por essa pneumonia e por essa bronquiolite. E dessa hemorragia pulmonar, ela veio a ter uma parada cardíaca, e uma parada cardíaca de 50 minutos. Nós estávamos lá no hospital, aguardando o horário da visita, e aí nada deles deixarem a gente entrar e a gente começou a achar estranho. E aí a gente só vê a médica saindo falando assim, ó, a filha de vocês parou, já se passaram 20 minutos e ela não voltou. E falou, olha, eu sei que vocês são muito fervorosos e a Letícia já tem 20 minutos que ela está numa parada, nós estamos tentando reanimar e nós sabemos que vocês são muito fervorosos e intensifiquem aí nas suas orações, porque a gente está tentando fazer de tudo para que a Letícia volte. E aí tem uma amiga nossa que o filhinho dela estava internado lá também e estava no boxe do lado. E ela disse que eles já tinham chamado o IML, né? Porque realmente já não tinha mais solução. Eu sei que a situação da minha filha é muito grave. Eu sou cristão, mas eu não sou bitolado, eu tenho os meus pés no chão. Eu sei o que pode acontecer com a minha filha. Mas enquanto houver vida, há esperança, sabe? E eu creio que assim como eu entrei com a minha filha nos meus braços, eu vou sair com ela nos meus braços, assim como eu entrei. Foi a fé que Deus colocou no meu coração naquele momento, sabe? Desde o início? Desde o início. Eu não conseguia ver minha filha saindo num caixão daquele hospital. Por mais difícil que fosse. Às vezes, a meu lado humano queria me fazer enxergar, mas a fé que eu tinha não me deixava. Eu lutava contra isso, eu não aceito isso. Foi muito difícil, porque Deus ele deu uma força muito grande para o Saulo, sabe? E os médicos, os psicólogos conversavam com ele e ele passava assim, uma força tão grande que eu falava assim, meu Deus, eu acho que o meu esposo está ficando meio maluco. Eu pensava, né? Acho que ele estava ficando meio maluco, porque não é possível, sabe? Tudo isso que a gente está passando e ele tá dessa forma, assim, com tanta fé, com tanta confiança. E eu fiquei meio assim, meio sem reação. Eu confiava que Deus iria fazer o milagre, mas eu realmente não sabia o que iria acontecer. Saulo compartilha o que aconteceu dias antes em casa e também no hospital para obter tamanha fé sobrenatural diante o diagnóstico de Letícia. Não basta só a igreja, eu tenho que ter o meu devocional em casa, eu tenho que ter a minha vida espiritual em casa, porque é o que me dá a intimidade com Deus, e a intimidade é algo pessoal intransferível. E eu tive noites ali naquele hospital que só eu e Deus sabemos o que a gente confabulou, o que a gente conversou. Eu não me senti desamparado por Deus, assim. Eu tive justamente essa presença dele, do Emanuel, que é Deus conosco. Até que um dia, esse dia eu me recordo muito claramente, eu estava na minha casa, eu tinha chegado do hospital, e dobrei meu joelho, eu fui orar, eu senti a presença de Deus, e Deus falando claramente comigo, sabe? Falando, eu sou o bom pastor, eu estou com você. Sou eu quem segura a sua mão. A presença de Deus ali era tão forte, assim, tão latente, e você sentia assim que foi Deus, sabe? O tempo todo sustentando a minha mão.
sabe? E falando, eu tô contigo, eu sou o bom pastor, né? E não tem nada melhor para uma ovelha de ter um pastor que cuida dela. E você desfrutar dessa presença tão maravilhosa de Cristo é algo, assim, muito maravilhoso. E eu nunca vou me esquecer, sabe? Eu nunca vou me esquecer desse dia, porque o Senhor sabia das minhas limitações, da minha fraqueza como ser humano. Eu estava desgastado, sim. Porque você está um monte de dias no campo de batalha. Chega uma hora que teu psicológico, você chega no teu limite. E aí você vê a presença do Senhor contigo, te sustentando, segurando a tua mão. É algo, assim, de conforto que eu não consigo descrever em palavras. A comunhão com Deus e a certeza de que ele estava com o casal no Vale da Sombra da Morte impulsionou Saulo e Jaqueline a não desistirem da filha, mesmo ela tendo sofrido uma parada cardíaca por tanto tempo. A gente começou a orar, a gente fez uma corrente de oração no hospital, orando, pedindo a Deus, clamando por misericórdia. E daí a médica sai, né? A médica sai e falou assim, eu não sei o que vocês estão fazendo aí fora, mas está dando certo lá dentro. A filha de vocês voltou de forma inexplicável. E a gente reconhece que não é mérito nosso. E quando não tinha mais ninguém na Letícia, isso que é incrível. A gente vê que foi amor de Deus, porque os médicos fizeram até onde eles podiam, até fizeram muito mais do que eles poderiam fazer. Eles tentaram, eles não desistiram. Só que chega um momento, então os psicólogos já vieram conversar comigo, com a minha esposa, já preparando a gente para a notícia. E aí, nesse meio tempo, Deus faz isso. Quando ninguém mais estava em cima dela, o batimento dela começa a voltar, sem ninguém nela. Eu lembro que ele falou que filhos não são para perturbação, filhos são bênçãos. E que era para a gente chamar à existência aquilo que não existia. E foi exatamente no momento da parada cardíaca que a gente entendeu que a gente tinha que clamar pelo milagre, que ia chegar naquele momento, aí a gente tinha que chamar pelo milagre. E aí a gente começou a orar nesse sentido, né, pedindo a Deus para que Ele realmente fizesse um milagre. E o milagre aconteceu verdadeiramente. Essa médica viu tudo, né? O round parou. Então, assim, a gente vê relatos de enfermeiros e pessoas que estavam lá que, assim, eles já tinham praticamente jogado a toalha. E aí, depois de tudo isso, ela entrou em ECMO. E a ECMO é um procedimento que, assim, os médicos nos chamaram e falaram que, olha, a chance é de menos de 1%. Mas a gente creu que, assim, se Deus abriu essa oportunidade, a gente iria tentar. E aí a gente confiou, os médicos fizeram todo o procedimento e ela ficou 7 dias em ECMO. E meu esposo falou, assim como aconteceu com a filha de Jairo, que ela já estava morta, né? Mas Deus fez um milagre, assim vai acontecer com a Letícia. E realmente aconteceu. Muita gente me pergunta na escola por que significa essa marca e toda vez eu respondo que isso é um sinal de Deus, é um milagre para mim, é um milagre para mim, para muita gente. Deus, para mim, Ele é bom, Ele é maravilhoso e Ele é tudo para mim. Eu desejo a todos que ninguém desista dos seus sonhos, porque Deus, Ele é possível e Ele faz tudo. Impossível não se emocionar com as histórias de vida de Lara e Letícia. A Deus seja toda a glória pelas curas dessas crianças. Não perca o próximo episódio da novela da Vida Real Especial. E se você também tem um testemunho e quer nos contar, mande uma mensagem para o número 21 26 5889 ou um e-mail para canaldasnovelas@ongrace.com. Não desista, continue crendo, pois o próximo testemunho pode ser o seu.